Olá, estrelas! O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. O tema que eu vou desenvolver hoje é sobre a violência psicológica. Nós vamos de Lei Maria da Penha a Meghan Markle, né? E antes de desenvolver o tema, eu quero falar sobre os cães da Rádio Mundial, que eles são da ONG e que eles estão esperando para ter um humano, uma estrela incrível de criação, um humano de criação como vocês, né? O meu humano preferido. E eu fico muito feliz porque há 2 ou 3 semanas atrás eu ganhei um cachorrinho, que ele não tinha casa, agora ele tem. E essa semana a minha filha, que é mais que minha filha, minha filhada, ela conseguiu um gatinho, né? E é muito interessante, porque às vezes a gente resiste. Não quero, é mais despesa, é mais atenção, é mais tudo. Mas o que tem mais é amor. Ela está tão encantada com o gato. E nós sabemos que os animais, não só os cachorros, mas os gatinhos, eles têm cada um os seus mistérios. Hoje eu queria falar um pouquinho dos gatos pelo seguinte: é muito fácil falar de cachorro, mas as pessoas dizem que os gatos são traiçoeiros e que são mal-agouros. Não é verdade. Os gatos guardavam os templos no Egito. Os gatos são importantes porque, diferente dos cachorros que enxergam em preto e branco, o gato enxerga colorido, então ele tem uma atividade emocional mais intensa. Então, às vezes, o gato pula em alguém e você fala assim, ele é agressivo, ele é traiçoeiro. Não, ele vê as energias e ele quer remover. Então, existe um livro, ela chama Cris, se vocês procurarem tudo sobre gatos, A Vida de Gatos, né, da Cris. É incrível a descoberta que a gente faz dos gatos e dos animaizinhos e o quanto eles vieram todos nos ajudar aqui nesse planeta. Eu peço sempre para vocês, ao começar o vídeo, dar o seu like. Se não é inscrito, faz a inscrição. Boas-vindas para os já inscritos e boas-vindas para os que estão ingressando agora, para reforçar esse canal, para me dar voz, para que essa voz chegue em muitos corações e que nós possamos lançar muitas sementes de amor. Porque essa é a ideia do programa, né? A ideia do programa é lançar um novo olhar em tudo o que existe hoje, na atualidade, no mundo. Então, o que eu faço? Eu vejo aquilo que está rolando nas redes sociais e, para situar, eu faço uma análise científica baseada em dados reais. Depois eu falo da parte emocional e faz esse link todo com a parte espiritual. Entendendo que eu, Solange, entendo a espiritualidade como o caminho, que era o único caminho que existia para se explicar os fenômenos que existiam e que não tinha como explicar fisicamente, quanticamente. Não tínhamos ainda nem a tabela periódica para poder explicar. Então, é muito interessante a gente dar uma visão, um olhar novo em todas as coisas. Então, por exemplo, eu quero falar hoje sobre violência psicológica. Aquilo que se chama e que se tem dito tanto de relacionamentos tóxicos. Então, a gente aproveita para agradecer uma mulher incrível, uma pernambucana porreta, que foi a Maria da Penha. Que é através da lei da Maria da Penha que nós, mulheres, começamos a tomar consciência, até os homens que também não tinham consciência, em que não se pode usar violência física para atingir o outro, né? E eu vou falar também da Meghan Markle. Que é a esposa do Harry, filho da Lady Di. E eles fazem parte, ou faziam parte da monarquia da Inglaterra. Então, é muito interessante falar, porque falar dos jovens, né? Eles são jovens, nós temos jovens nas nossas casas de 20 anos, assim como a minha filhada.
com 20 anos e é uma idade que é dos 17 mais ou menos aos 23, o adolescente ele é muito rebelde. Mas nós não podemos também usar de violência psicológica com eles, porque eles são rebeldes, porque eles não entendem. Porque o jovem sempre acha que nós não sabemos as coisas, mas a gente faz igual. A gente pensa também que eles também não sabem. E às vezes a gente agressivamente não consegue transmitir para eles a leveza de uma decisão, discutir alguma coisa. E aí acaba agredindo de uma forma, usando o seu poder financeiro, a sua autoridade de pai, a sua autoridade de mãe, para impor uma ideia. E aí nós estamos sendo iguais. Ah, mas é de 17 a 23 anos. Sim, mas se você for da mesma forma reacionária, se você se comportar também da mesma forma mimada, vamos dizer assim, para ficar mais suave, de não querer aceitar a opinião do jovem, você é igual. E o jovem que não aceita a opinião da pessoa mais velha, também. Só que nós já fomos jovens e eles ainda não foram velhos. Então é muito interessante, quando a gente começa a mudar o olhar, você começa a ver que nas mínimas coisas nós podemos fazer com que as pessoas sofram violências. O que é violência psicológica? É tudo aquilo que nos agride. É tudo aquilo que incomoda e que chega pra gente de uma forma meio torta. Mas é muito interessante a gente observar que da nossa amiga pernambucana, Maria da Penha, até Meghan Markle, é barraco. Quando as pessoas não se entendem, é barraco. É agressividade psicológica. Mas tem uma coisa. Quando nós falamos de amor, e é por isso que eu falo para a gente ter paciência com jovens em casa, quando a gente fala de ensinar a ter fibra, ter caráter, ter disciplina, é o amor. Porque o amor é definitivamente a maior força transformadora. E eu falo isso para vocês com uma leveza e assim, super tranquila, porque quando eu venho aqui, eu não venho só falar coisas, eu dou testemunho, é depoimento, é a minha experiência, é aquilo que eu mudei na minha vida, o olhar, e eu sou uma pessoa muito mais feliz, procurando não agredir os outros psicologicamente, tentando me refazer todos os dias, para ser uma pessoa melhor. Então, se o amor é a maior força transformadora, é dela que nós vamos nos utilizar. Então você veja, falar para a Meghan Markle, que é o que está, eu falo para vocês, né? Eu venho falar aquilo que está nas redes sociais para a gente discutir. Falar para uma mãe, assim, que cor que vai ser seu filho? Que cor será que vai ser seu filho? Parece piada? Não, aconteceu dentro do Palácio de Buckingham, na Inglaterra, com a família real. Ah, mas eles não tinham que dar o exemplo? Sim, mas isso é uma violência que agride a todos nós. Você fala assim, não é possível que uma pessoa que não sofre nada, uma pessoa que não tem problema financeiro, né? Uma pessoa que não tem problema de segurança de andar nas ruas, uma pessoa que jamais vai ficar na fila do SUS, né? Que se tiver algum problema, vai num hospital, nos melhores especialistas do mundo, a pessoa pergunta para uma mãe, que é a Meghan, você tem ideia mais ou menos de que cor vai ser seu filho? É um tapa na cara. Né? É violento. Aí você olha para essa pessoa que fez essa pergunta e você pensa assim, tá muito distante de mim. Mas aí que eu falo, muda o olhar. Aí agora você olha para Chico Xavier e para Jesus. Aí você fala, bom, eu estou muito distante deles. E não importa essa distância aqui, que eu estou, que está existindo entre mim e essa pessoa que está me agredindo. E isso vai ser bombástico? Isso nunca mais vai ser esquecido? A Meghan Markle seguramente é a nova Lady Di. Eles tiraram todos os documentos dela. Eles tiraram a carteira de motorista, o passaporte, e ela estava com crise de depressão dentro do castelo dela, lá qual que seja, lá dentro com a família real. Não podia sair. Era uma prisioneira, não podia sair. Isto nós estamos falando que aconteceu há menos de
um ano, né, antes do bebê nascer. Nós estamos falando do século XXI e nós estamos falando que ninguém deixou ela procurar ajuda para curar a depressão. Isso é violento. Então vamos imaginar o que aconteceu com a Lady Di, amigas estrelas, por exemplo. E quantas Lady Dis e quantas Meghan não existem aqui no mundo? Quantas vezes nós já não vimos famílias rejeitando os netos por causa da cor? Se é japonês, se não é japonês, se é de outra nacionalidade, se é de outra cultura, se é hebraico, se não é. É violência isso. É violência se a gente critica o evangélico. É uma violência. Ah, mas eles criticam tudo. Olha para eles, vê a distância e fala, ainda bem que estou distante. E olha para frente e vê a que distância você está de Chico Xavier e de Jesus. A gente tem que mudar o olhar. Nós é que somos os agentes de mudança. Nós é que temos que melhorar a história. Com o quê? Com o nosso exemplo. Com o nosso exemplo. Quando eu venho aqui falar com vocês, eu venho porque eu falo assim, é um exercício de amor, né? Graças a Deus eu tenho voz aqui para falar para vocês, para lançar sementes. Eu venho falar de amor. Eu venho aqui porque eu tive tudo, eu tenho tudo. Então eu venho aqui dizer para você, amiga, não importa se tem a lei ação e reação, a lei kármica. O que importa é o seguinte, e está escrito isso. Tá bom, a pessoa tem que ser punida, mas ai daquele pela qual essas mãos que virá esse castigo. Ai daquele por quem esse castigo virá. Então assim, a gente tem que ter moral. A gente tem que falar assim, bom, você socar uma pessoa por qualquer razão é desleal. E isto é violência. Ela pode acontecer no trabalho. Tem um chefe que o chefe também pode ter um funcionário que é meio controlador. Um funcionário sabe de muito segredo e fala, manda aquela pessoa embora lá porque eu não quero mais trabalhar com aquela pessoa. Mas tem a lei da ação e reação. Sim, essa pessoa vai pagar por isso, mas olha para frente, não olha mais para trás. Olha para ela, fala, e olha para Jesus. Olha para o Chico, olha para Gandhi, olha para os grandes homens, as grandes mulheres que existiram na história e fala assim, é por lá que eu vou. É com dignidade, é com elegância. Então, assim, as violências que a gente pode sofrer, às vezes, com familiares, comentários, no trânsito, em qualquer instituição. Outro dia eu fui ser atendida numa instituição, fui pegar, ou com meu diploma numa outra faculdade que eu fiz, para levar. O guarda da porta acabou comigo. Sabe? Ele não queria saber, ele não queria que eu passasse, não queria que eu perguntasse, não queria nada. Eu fiquei, que violento. Isso é violência, mas se você reagir com violência também, então você é igual. Aí todo mundo falando, né, que virou o assunto da moda aí, né, que tinham falado da Carol Conká. Eu falei, muda o olhar. Quem é que não tem um pouquinho disso? Quem é que não é um pouquinho? Ela teve a maior chance da vida dela. Porque quem é que ia conseguir chegar para a pessoa e dizer, olha, você tem que mudar, porque mesmo que você faça sucesso na música e tudo, o teu comportamento, para conviver com você é insuportável. Você ofende as pessoas, humilha. Agora, dá para julgar? Você não sabe como que ela foi criada. Você não sabe o que aconteceu. A violência toda com que ela foi criada. E ela teve que ser agressiva, violenta, arrojada, estúpida para chegar onde chegou, porque no meio que ela nasceu era a única forma de sobreviver. Tem um poeta aí que diz assim, aquele que mora entre feras tem incrível necessidade de também ser fera. É fácil, né, falar dos outros, mas vai viver na pele da pessoa. Mas não devia ter feito isso. Que bom, né? Ainda bem que você não estava em rede nacional, né? Porque você já imaginou a gente em rede nacional? Então, eu falo assim, eu costumo brincar, né? Aí Jesus vai falar para você qual é a parte que você não entendeu de amor ao próximo, né? Explica para mim. Então, é assim, a gente tem que ter um dever moral, a gente tem que ter leveza, graça para lidar com as coisas, os assuntos conflitantes, né?
Então, deixa eu ver o que mais que eu anotei. Que eu anotei aqui, que eu lembrei para falar com vocês. Essas doenças psicológicas, essas coisas, elas são muito graves, porque a pessoa não sabe que tem. Até muito, muito, muito pouco tempo atrás, não se achava errado o marido matar a mulher, né? O cangaço não era errado, o voto de cabresto não era errado, mas são doenças psicológicas. Então, nós não podemos nos igualar. Na hora que você olha, você vê aquela doença psicológica, você fala, pera, eu não vou agredir. E as discussões dentro dos lares, elas são baseadas nessa questão da doença psicológica. É necessário fazer terapia. Amigas estrelas, eu sempre falo, uma papoterapia é muito legal. Mas tem hora que você precisa de uma pessoa para te ajudar a organizar o seu quebra-cabeças emocional. Porque uma pessoa, ela pode ser muito, muito inteligente. Ela pode ser diretora de uma multinacional, dono de uma empresa que dê 5.000 empregos, mas não tem inteligência emocional. Ela não tem habilidade para lidar com a fragilidade que é sua própria mente e a mente do outro. E a gente se refazer, ser todo dia uma pessoa diferente, é o caminho que a gente tem que seguir, ser melhor. No Evangelho, eles falam o seguinte, o que é admirável é todos os segundos você procurar ser uma nova pessoa. Todos os segundos você querer ser melhor. Todos os segundos você está preocupado, não diria preocupado, mas atento ao que você pode fazer pelo outro. Gente, porque é uma alegria fazer alguma coisa pelo outro. É uma alegria que não tem palavras para explicar. É um contentamento, e aí você fala assim, nesse momento eu sinto que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Quando você sente uma alegria tão grande de você querer bem o outro e ver o outro não se sentir tão mal, ficar melhor, você se sente, é como uma vitória. E, contrapartida a isso, quando você é cruel na sua crítica com o outro, você é forte e profundo, mas com dor, isso não vai mudar nada. É só você pensar. Falando com você com agressividade funciona? Comigo não funciona. Então, se não funciona com a gente, não funciona com o outro também. Não é verdade? Então, a gente se refazer é sempre importante. Eu quero lembrar vocês que o exercício da disciplina, que conta o kardecismo, está dando na gente uma das suas maiores lições, que é a questão da disciplina para evitar o contágio dos vírus. E veja bem, quando eu falo para vocês de vírus, eu estou falando qualquer vírus, não importa. Se uma pessoa transmite para outra, conscientemente, o vírus de uma gripe, da AIDS, de uma hepatite C, não importa. Você está interferindo no livre-arbítrio do outro. Você está interferindo na natureza sábia do outro. E aí, o que aconteceu? Os vírus pegaram as pessoas mais velhas. E aí agora os seres disseram, bom, os jovens, muitos deles, que jovem demora, né, vai entender que a casa pode cair a qualquer momento. Aí o que os vírus fizeram? Os vírus, eu brinco assim, eu falo assim, eu estava até conversando com um amigo meu, Alexandre, e ele deu uma ideia muito boa. Os vírus foram para a academia. Academia onde tinha suplemento e tudo, essa academia foi dentro do corpo do jovem. E ali ele sofreu uma mutação. E aí ele ficou muito mais forte. Fez ginástica todo dia, se alimentou todo dia, era álcool, era balada, era isso. Ou não tomar cuidado. Mas aí eles passaram. O jovem serviu como vetor, que a gente fala, né? É a mula, né? Que pega a droga e transmite para o outro. Então,
Eles transmitiram, os vírus foram para a academia e estão aí, fortes. E agora atingindo também os jovens. Então a gente tem que acordar. Tem uma cepa nova que está pegando jovens, crianças e a gente tem que se disciplinar. Então é mais fácil você criticar a prefeitura, você criticar o Estado, você criticar todas as instituições, menos criticar a educação que você dá para o seu filho. Que a gente dá dentro de casa. Porque cada um faz o que dá. Eu não sei se vocês sabem, mas até a Organização Mundial de Saúde reconheceu a eficácia da vacina aqui no Brasil e a velocidade com que foi desenvolvida aqui. Quem mapeou primeiro, no mundo inteiro, geneticamente, todo o filamento do DNA, que é onde o vírus atua, foi uma equipe brasileira. Aí as pessoas falam assim, eu não vou tomar vacina não sei da onde, porque diz que funciona só 10 anos. Eu não vou tomar. Para de falar bobagem, gente, por favor. Não me faz passar vergonha. Tem tantas coisas aí, tem tudo no Google. Pesquisem antes de falar. E às vezes nem a fonte do Google não é confiável. Você tem que ver qual é a fonte que vê a notícia. Não repasse essas coisas. Sabe? Então quer dizer que a vacina... Não fala sem saber. A gente que trabalha na área, a gente que conhece um pouco mais, eu que tenho parente médico e tudo, a gente discute e fala, vamos devagar, porque o organismo, ele não é matemático. O nosso corpo, ele não é matemático. Ele é influenciado pelo emocional. Então, como é que a gente muda tudo? Nosso comportamento dentro de casa, não criticando as coisas que não sabe, não criticando, fazendo a sua parte. O tempo que você perde criticando, você podia fazer a sua parte e melhorava para todo mundo. Então, pessoal, eu acho assim, tudo que acontece aqui fora, amigas estrelas, seres humanos incríveis e maravilhosos que somos todos nós, é reflexo da nossa violência interna. Mas eu não sou violento assim. Talvez não o tempo todo e talvez às vezes um pouco, mas tudo que está fora é o reflexo do que está dentro de todo mundo. A nossa sorte é que existem coisas muito boas aqui fora no mundo que são os nossos reflexos. Mas a questão de não agredir ninguém é nas mínimas coisas. Relacionamentos tóxicos que as mulheres sofreram, que as crianças sofrem, que os animais sofrem, que você não querer dar um bicho para uma criança. Eu não quero dar o cachorro porque o cachorro urina, porque o cachorro faz cocô. Sim, você também já foi pequeno, você também já quis cachorro, você também já fez xixi na calça, já usou fralda. Então a gente tem que tentar ter um olhar diferente. É fácil? Não, né? Mas a gente consegue. E o meu recado hoje para vocês é que vocês tenham uma semana maravilhosa, uma semana cheia de luz, uma semana cheia de suavidades, uma semana em que vocês vejam que ser suave é muito mais interessante. Faz o exercício de amor, assim como está fazendo a Meghan e o Harry, que por amor, para ele não perder a Lady Di dele, ele mudou de país, mudou de ares, para criar a família dele. Isso é amor. E o amor é a maior força transformadora do planeta. E eu desejo que vocês tenham essa força transformadora durante toda essa semana. Que o Deus que habita em mim abençoe o Deus que habita em você, amiga estrela. Namastê.